Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso preparatório para os concursos de investigador e de escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Na aula passada, nós concluímos o crime de homicídio, não é? Falamos sobre as causas de aumento do homicídio doloso, sobre o homicídio culposo também, e então encerramos o estudo do artigo 121 do Código Penal. Hoje nós vamos falar sobre o crime do artigo 122 do Código. Portanto, peço que os senhores abram o Código Penal no artigo 122. O artigo 122 ele trata também de um crime contra a pessoa e também, dentro dos crimes contra a pessoa, de um crime contra a vida. Nós estamos falando do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Como os senhores devem saber, o suicídio por si só não é uma conduta humana punível. Significa que quando uma pessoa tenta o suicídio, mas ela não morre, ela não responde por um crime, por ter tentado se matar. Certo? Embora a vida seja um bem indisponível, ou seja, não existe a opção de alguém abrir mão da sua vida, seja para morrer de fome, seja para que alguém pratique a eutanásia, sempre haverá uma intervenção estatal para impedir que a pessoa morra, mas como uma forma de incentivar a desistência do suicídio, o legislador optou por não punir então essa conduta, tá certo? Ela não pune o suicídio, porém ela pune quem colabora de alguma forma para que o suicida alcance o seu objetivo, que é ceifar a própria vida. Ok, pessoal? Então nós vamos iniciar o estudo do 122 lendo o caput do artigo. Vamos lá. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Pena: reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Pois bem, esse tipo penal tem algumas peculiaridades que necessitarão da atenção dos senhores. Primeiramente, vamos começar examinando os verbos que estão presentes no artigo 122. Nós temos 3 verbos. O verbo induzir, o verbo instigar e o verbo prestar auxílio. Qual é a diferença, Caio, entre induzir e instigar? Qual é, então, a diferença entre o induzimento e a instigação? Pois bem, o induzimento ocorre quando na mente da vítima ainda não existe a ideia então o agente traz essa ideia para a vítima, para outra pessoa. E aí, por exemplo, usando um exemplo para ficar bem claro, no caso daqui do suicídio, a pessoa diz a outra: olha, eu estou muito triste, eu estou me sentindo no beco sem saída, eu estou com muitas dívidas, eu não sei mais o que fazer. E aí outra pessoa diz: não sabe o que fazer? Eu sei. É o seguinte, você se mata, se suicida, tira a sua própria vida. Tenho certeza que esses problemas vão embora, você vai encontrar a paz que você tanto procura se você se matar. Se mata. E a pessoa, então, desenvolve aquele pensamento a partir do induzimento de outra pessoa e acaba se matando. Já a instigação, ela é o incentivo a uma ideia pré-existente na cabeça da vítima. E aí, usando o exemplo do suicídio, uma pessoa está com graves problemas, pensando em se matar, a outra pessoa, ao invés de aconselhar a não cometer esse ato desesperado, diz: não, eu acho realmente que é melhor você se matar.
Se mata mesmo. Esse é o caminho, você está no caminho certo. Se mata sim. Então, essa pessoa instiga, estimula aquela ideia que já existia na cabeça da vítima. E aí, quando ela induz ou quando ela instiga e a pessoa vem a cometer o suicídio ou a tentar o suicídio, como nós vamos ver, essa pessoa que induziu e instigou responderá pelo crime do artigo 122. O terceiro verbo que nós temos é o prestar auxílio. Esse auxílio é o auxílio material. Ele é um auxílio que consiste em contribuir com instrumentos, com objetos, com o local para que a vítima cometa suicídio. Então, por exemplo, a pessoa quer se matar, tem uma ideia, ou então ela é estimulada, é instigada, ou então ela diz, olha, diz para outra pessoa, olha, eu quero me matar. O outro fala assim, você que sabe, isso é uma questão sua, particular, eu não vou influenciar para sua decisão, não vou dizer que você deve se matar, mas caso você decida se matar, tá aqui o revólver, tá aqui o meu revólver emprestado, fica à vontade, tá? Faça bom uso dele. Entenderam, pessoal? Nesse caso, há um auxílio, é o chamado auxílio material, tá bom? Então são essas as três condutas. Mas nós precisamos ter muito cuidado para identificar o limite entre o induzimento ao suicídio, a instigação ao suicídio, e o auxílio material ao suicídio, e uma conduta de homicídio. Uma conduta que ultrapassa o mero induzimento, a mera instigação, o mero auxílio, e acaba entrando no homicídio, ou seja, a atuação do agente é tão importante que ela acaba sendo, na verdade, tão determinante que ela acaba sendo, na verdade, um crime de homicídio. Se, por exemplo, se a outra pessoa, ao invés de apenas induzir, se não, vai lá, vai sim, se mata mesmo, olha, tá aqui, eu te ajudo. Se ao invés disso ela passar a exercer uma coação, então assim, ela ir além do induzimento e começar a fazer ameaças contra a outra pessoa, dizendo, olha, se mata, senão vai acontecer algo mais grave para você, começar a exercer algum tipo de coação, geralmente mediante uma ameaça, nesse caso haverá o crime de homicídio, ok? E aquele que induziu, aquele que coagiu, será considerado autor do homicídio, é aquilo que o direito chama de autoria mediata, ou seja, será o autor mediato, o que isso significa? Isso é o contrário de imediato. Imediato significa aquele que está diretamente ligado. Imediato, aquele que está indiretamente ligado, no caso, a conduta criminosa. Tá bom? E aí vai responder pelo crime de homicídio. O que também não pode ocorrer, para que não ultrapassemos a fronteira do induzimento, da instigação do auxílio ao suicídio e entremos no homicídio, é que ocorra uma fraude e a pessoa não perceba que está se matando. Então é preciso que ela tenha que a participação seja clara. Olha, eu acho que você realmente deve fazer isso. Eu acho que a solução para a sua vida é se matar. Nunca a morte da pessoa nunca pode ocorrer de uma fraude. Então ela dizer, olha, eu quero me matar. Aliás, não, eu não quero me matar. Nossa, mas eu quero tomar um remédio aqui para esquecer dos problemas. E aí o sujeito fala, não, então toma esse aqui. E ele dá um veneno. Naturalmente, não é possível se falar em induzimento, instigação, suicídio. Nós estaremos diante de um homicídio, claramente, né, pessoal? Como nós vimos na aula passada, um homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Okay? E também nós precisamos nos atentar
que aquela pessoa que vai ser a vítima do induzimento da instigação, do auxílio, ela tem que ser uma pessoa com capacidade de entender que aquele ato que ela vai praticar vai causar a morte dela. Então, se a pessoa tem uma deficiência mental e ela é induzida a se matar, mas ela não entende que se ela apontar a arma para a cabeça dela e acionar o gatilho, ou se ela pular de uma ponte, aquilo vai causar a morte dela, nós também teremos um homicídio, ok? E muito se fala a respeito da idade da pessoa, da vítima. A partir de que idade a pessoa estaria apta a compreender o suicídio, a morte? A lei não diz qual é a idade limite, a idade mínima que a pessoa deve ter, mas existe uma construção feita pela doutrina de que o menor de 14 anos, da mesma forma que ele é incapaz de consentir um ato sexual, e aí se presume o estupro, se presume a violência, no caso do estupro, nós vamos estudar lá durante o estudo do artigo 217A do Código Penal, estupro de vulnerável, da mesma forma ele não tem capacidade, não teria capacidade para consentir o ato para praticar o ato de suicídio. Ok? Então, em princípio, é essa a ideia. Eu não acredito que isso seja cobrado na sua prova, porque a lei não diz expressamente, mas nós podemos entender dessa maneira, ok? Menos de 14 anos, então, até 13 anos, 11 meses, 30 dias, podemos presumir um homicídio, na verdade, ok? Mas isso somente se a questão da prova trouxer uma alternativa que diga a idade. Senão os senhores ignorem a idade e considerem, pela descrição na questão, pela narrativa que o examinador utilizou, de que é um induzimento ou instigação ao auxílio ao suicídio. Okay? Uma outra característica do suicídio, desse crime aqui do artigo 122, e aí encerrando a questão da dúvida sobre se é homicídio ou se é suicídio, encerrando essa questão, é importante que aquele induzimento, aquela instigação, ela seja dirigida a uma pessoa determinada ou a pessoas determinadas. Ela não pode ser algo dirigido a toda a coletividade, por exemplo, uma música, um poema. Por exemplo, teve uma música muito famosa do Ozzy Osbourne, salvo engano, a música se chama Suicide Solution, ou seja, a solução, o suicídio, que dá a ideia justamente na sua letra de que a solução é o suicídio, que então as pessoas que têm aquela situação de desespero devem se matar. Não se pode falar nesse caso induzimento, instigação ao suicídio, pessoal. E nesse caso, como se faz, como ele ali de certa forma faz apologia ao cometimento de um suicídio, ele não pode ser confundido com induzimento e instigação, e também não há nenhum crime, não se pode falar também em crime de apologia ao crime, ok? Previsto lá no artigo 286 do Código, que nós vamos estudar também. Tá bom? Então, nesse caso, tem que ser por uma pessoa determinada. Não basta, não pode pegar um alto-falante, gravar uma música, escrever um poema, publicar um artigo no jornal, incentivando o suicídio, não haverá crime. Não o crime do 122, ok? Mas a princípio nenhum crime, tá bom, pessoal? E aí, prosseguindo aqui, quem é que pode cometer esse crime? Qualquer pessoa. Quem pode ser vítima? Em princípio, qualquer pessoa. Porém, existe aquela discussão, já falei para os senhores, se a pessoa menor de 14 anos pode ser vítima desse crime ou se ela vai ser sempre vítima de um homicídio. Tá bom? E aí, esse crime tem uma peculiaridade muito interessante. Vamos voltar lá no artigo 122 e analisar a pena dele. Vamos lá, olha lá no artigo 122. Pena: reclusão de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos,
se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Então vamos dividir isso aqui em dois. Se o crime se consuma, nós temos uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. Se resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 1 a 3 anos. Isso significa aqui, pessoal, primeiro, uma coisa. Esse crime não admite tentativa. Não existe tentativa de induzimento, de instigação ao suicídio. Aí, mas como assim, Caio? Como é que não existe? Mas não está dizendo se da tentativa resultar lesão corporal de natureza grave? Pois é. Só que a tentativa de suicídio é considerado um crime já consumado. O que isso quer dizer? Que existe uma pena mínima e máxima para a tentativa. Porque como vocês lembram da aula de tentativa? Que o artigo 14, inciso 2, prevê a tentativa, ele fala da tentativa, mas ele não prevê uma pena mínima e uma pena máxima. Ele diz que disse do crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E aí ele diz assim, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, salvo disposição em contrário. E nós temos uma disposição em contrário lá na pena do artigo 122. Então, assim, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave, a pena de reclusão de 1 a 3 anos. Nós não temos frações, lembram? Então, eu expliquei. Então, nós não temos uma fração de diminuição sobre o crime consumado. Então, não é de 2 a 6 anos reduzido de 1 a 2/3. Nós temos um crime com pena mínima e pena máxima previstas para o caso de uma tentativa. Tá? Essa é a primeira característica desse crime. A segunda característica é que só haverá crime se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Isso significa que se da tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza leve, não haverá crime. Então, ou o sujeito, ou o suicida, por instigado, ou induzido, ou auxiliado, pratica o ato suicida e morre, e aí o agente responde pela pena de 2 a 6 anos, ou a vítima sofre lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, e aí ele responde pela pena de reclusão de 1 a 3 anos, ou então a vítima sofre apenas uma lesão, o suicida sofre apenas uma lesão corporal de natureza leve, e aí não haverá crime, simplesmente não haverá crime. O agente não responderá por nenhum crime, ok? Então, a conduta, o induzimento, a instigação ou o auxílio ao suicídio só terão relevância para o direito penal, só serão crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, se resultar na vítima, no suicida, uma lesão corporal, no mínimo, de natureza grave. E aí, onde eu encontro isso, Caio? Como é que eu sei se uma lesão corporal é de natureza leve, de natureza grave, de natureza gravíssima? Isso está lá no artigo 129 do Código, na lesão corporal. A lesão corporal tem expressamente no Código 2 graduações, mas dividido nos parágrafos, são 3 graduações, leve, grave e gravíssima, de acordo com as consequências da lesão para a saúde ou para a integridade física da vítima. Aí nisso nós vamos estudar lá no artigo 129. Então eu vou aqui abrir só para dar um exemplo para os senhores. A lesão corporal leve, ela é a regra, e aí o parágrafo 1º do artigo 129 descreve, se eles quiserem pausem aí, abram o artigo 129, retomem a aula e vejam aqui. O parágrafo 3º diz, se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, se resulta perigo de vida, debilidade permanente de membro sentido função, aceleração do parto,
E aí gravíssima se resulta em incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro sentido ou função, deformidade permanente ou aborto. Tá? Então, então, e aí como os senhores vão resolver isso? Saber se devem ir na delegacia, prender alguém em flagrante na sua atividade policial, prender alguém em flagrante ou não. Os senhores vão ver se daquele ato resultou alguma lesão que está descrita aqui no artigo 129, parágrafos 1º ou 2º. Como regra, levem para a delegacia, encaminhem para a delegacia, registrem essa ocorrência, porque algumas consequências aqui, descritas lá no artigo 129, só poderão ser confirmadas depois de algum tempo. Então, por exemplo, a lesão durou mais de 30 dias. Se ela resultou numa incapacidade de preocupação habitual por mais de 30 dias, ela é grave. E aí o agente vai ser punido pelo crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. E isso os senhores só vão saber 30 dias depois do fato. Vai ser feito um novo exame de corpo de delito. E aí vai se descobrir, ok? Então, essa é a característica do artigo 122 do Código. Ele não pune quem pratica, quem auxilia, induz ou instiga ao suicídio, e aí o suicida sofre apenas lesões corporais de natureza leve. E aí, pessoal, antes de passar para o estudo das causas de aumento da pena no crime do artigo 122, eu gostaria de só retornar um pouquinho e falar sobre o famoso caso da roleta russa. Para quem não sabe o que é a roleta russa, ela é uma brincadeira de muito mau gosto, naturalmente, entre duas ou mais pessoas, em que elas colocam em um revólver uma munição só no tambor, giram o tambor e fecham sem ver em que posição essa única munição parou em relação ao cano da arma. E aí elas não sabem quando essa arma vai disparar. Vamos supor, num revólver de 6 tiros, pode haver até 5 acionamentos do gatilho a seco, ou seja, sem a munição disparar, porque a munição não estava na posição respectiva. Só que até que uma vez vai disparar e, naturalmente, se a arma estiver apontada para a cabeça da pessoa, possivelmente vai matá-la. Nesse caso, vai haver instigação ao suicídio ou induzimento se a pessoa foi estimulada a participar, foi induzida, foi instigada, ou seja, incentivada a participar da roleta russa. Okay? Do contrário, se a iniciativa foi apenas dela, e aí a pessoa não responde, mas isso é muito difícil. Geralmente isso vem de um desafio que uma pessoa propõe a outra: vamos fazer, você tem menos sorte que eu tenho mais sorte, enfim. Como quer que isso aconteça, isso não vai acabar bem, e uma vai acabar morrendo, a outra vai responder por induzimento ou instigação, muito provavelmente. Tá ok? Então, como pode ver, eu não fui conclusivo, porque há realmente uma linha muito, muito tênue entre a instigação e a ausência de instigação. Isso vai depender muito do caso concreto, tá bom? Então, o determinante é: induziu, instigou a participar da roleta russa, responde. Não induziu, não instigou, aquilo surgiu exclusivamente da cabeça da vítima, que por conta própria foi lá e fez sem a outra oferecer, nem mesmo auxílio, não responde, tá bom? E aí, prosseguindo, pessoal, no estudo do artigo 122, nós temos algumas causas de aumento. São duas situações em que a pena é aumentada. Está lá no parágrafo único do artigo 122, que a pena é aplicada, inciso 1º, se o crime é praticado por motivo egoístico. Motivo egoístico significa o objetivo de obter uma vantagem com o ato suicida, por exemplo, receber uma herança. Se dependendo do entendimento que se adote, essa vantagem não precisa ser econômica. Ela pode ser, por exemplo, casar-se com a futura viúva, deixar para que a mulher fique desimpedida, viúva, e aí se casar com ela. E aí o inciso 2 do artigo 122, segunda causa de aumento: se a vítima é menor,
ou se ela tem diminuída por qualquer motivo, a capacidade de resistência. Então aqui existem duas situações. Se a vítima é menor. Se ela for menor, se ela tiver entre 14 e 17 anos, ela vai incidir aqui essa causa de aumento de pena. E aí, como eu disse para os senhores mais cedo, para não deixar essa questão em branco naquele momento, se a vítima tiver menos de 14 anos, ou seja, 13 anos, 11 meses, 30 dias, até um dia antes dela completar os 14 anos, ela vai... A doutrina entende que o autor do induzimento, da instigação, do auxílio, deve responder por homicídio, pelo artigo 121, porque a vítima, o suicida, não tinha capacidade, discernimento de compreender o homicídio, o suicídio, e então ele, como ela não tinha capacidade de consentir, de compreender, aquele que o incentivou vai responder por homicídio, tá ok? E por que isso? Qual é o critério? De onde se tirou isso? Isso foi tirado do artigo 217-A do Código Penal, ou antes do advento do artigo 217-A do Código Penal, do artigo do revogado, o artigo 224, que sempre considerou, só entrando rapidamente no estupro, sempre se considerou presumida a violência de um ato sexual quando a vítima é menor de 14 anos. Isso já era assim antes da Lei 12.015 de 2009, que modificou a parte dos crimes lá, os crimes sexuais, e continuou sendo assim. Então se considera que assim como a vítima não tem capacidade para consentir o ato sexual, ela também não tem capacidade para discernir a respeito do suicídio, tá bom? Então esse é o motivo. A segunda parte do inciso 2º, do parágrafo único do artigo 122, diz então se a vítima, aí fala se é menor ou se tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Essa diminuição da capacidade de resistência, ela não precisa ser, aliás, ela não pode estar inconsciente. Se ela estiver inconsciente, haverá homicídio, porque afinal ela foi incapaz de consentir, tá ok? Então, se ela estiver inconsciente, nós estaremos diante de um homicídio. Qual é aqui? O que o legislador quis dizer? Não tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Ele se referiu à depressão, a problemas financeiros graves, ou seja, aquelas situações que já deixaram a pessoa, a vítima, muito deprimida, e o incentivo ao suicídio pode ser o estopim para esse ato, tá ok? Então, nesse caso, a vítima o autor vai responder pelo crime, ou com a pena do crime consumado, ou com a pena do crime tentado, com este aumento previsto no parágrafo único, que é a duplicação da pena. Ok? Então a pena literalmente dobra. Tá bom, pessoal? Então, com isso, nós concluímos o estudo do artigo 122 e podemos passar para o artigo 123, tá? Que fala sobre o infanticídio. Vamos então ler o artigo 123 do Código Penal. Artigo 123. Matar, sob influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o que é um infanticídio? O infanticídio é a situação em que a mãe ela fica tomada pelo estado puerperal e aí acaba ceifando a vida do próprio filho. O que é o estado puerperal? O estado puerperal ele é um conjunto de alterações que são provocadas pelo parto no organismo da mulher. São alterações hormonais e também somado ao cansaço, ao sofrimento do parto,
fazem com que a mulher desenvolva uma repulsa pelo filho, porque no íntimo dela, no inconsciente, ela atribui ao filho todo aquele sofrimento, então ela quer eliminar aquele sofrimento. E então ela considera inconscientemente que para eliminar o sofrimento, ela deve eliminar o próprio filho. E aí, então, quando a mãe mata o filho nessas condições, ela não comete homicídio. Ela comete o crime de infanticídio, que tem uma pena mais branda. Primeiro, a começar pelo regime de cumprimento da pena, que é de detenção e não de reclusão, e a pena inferior, 2 a 6 anos, contra 6 a 20 do homicídio. E aí vamos analisar, então, quais são os requisitos para a caracterização do infanticídio. Vamos lá, pessoal. O primeiro requisito é que que esse crime tenha ocorrido logo após o parto. Né? Então, o que é considerado? Tem que ser no máximo logo após o parto. O que é logo após? Isso varia muito. Na verdade, quem vai dizer é o psiquiatra, o juiz vai se valer do auxílio de profissionais especializados para dizer se a mãe ainda estava naquele momento, no momento em que tirou a vida do filho, sob estado puerperal. Esse logo após pode se estender, pessoal, até um mês, até mais de um mês, segundo diz a doutrina, segundo diz a psicologia forense. Esse estado puerperal pode se prolongar por muito tempo. Então, o que determina, apesar de o tipo penal dizer logo após, é porque ele quis também limitar, não deixar assim tão aberto para a interpretação do juiz, mas é possível sim que isso ocorra e que isso ocorra muito tempo depois. Um outro requisito para que este crime se caracterize é que ele tenha sido cometido pela própria mãe. O que o tipo diz? Ele diz matar sob influência de estado puerperal o próprio filho. Que só quem pode cometer este crime é a mãe. Não é possível que outra pessoa seja autora isolada desse crime. No entanto, o Código Penal utiliza um sistema para responsabilizar as pessoas que participam juntamente com a mãe desse crime e respondam pelo mesmo crime. Porque, vocês imaginem, se eu disse que só a mãe pode praticar esse crime, qual é o primeiro pensamento? Aquela pessoa que auxiliar a mãe a praticar o crime vai responder por homicídio. Afinal de contas, a mãe é só uma, não é? Então, vamos imaginar que ela está lá no quarto, acabou de sair, está sob estado puerperal e diz para a enfermeira para pegar uma banheira, encher de água. E ela pergunta, mas o que você vai fazer com essa água, mãe? Ela diz, eu vou afogar esse moleque, vou afogar essa menina, afogar esse bebê. Então, e aí a enfermeira fala, não, tudo bem, eu entendo. Ela afoga, enche a banheira, como nós vimos, trata de um auxílio, né? E aí ela presta esse auxílio para a mãe, e aí a enfermeira, em tese, responderia pelo homicídio. Mas não, o nosso Código Penal, lá no artigo 30, ele estende a pena do mesmo crime aos coautores e aos partícipes, nesse caso. Então, o crime de infanticídio é um chamado crime próprio. Ele exige qualidades especiais do agente, mas, ao mesmo tempo, ele admite a coautoria e a participação de pessoas que estejam fora daquelas condições, como é o caso do médico, da enfermeira, o caso do pai da criança, do familiar da criança que esteja com ela ali, junto com a mãe. E aí, pessoal, vamos supor que a mãe esteja lá com muita raiva do filho, naquela situação, no estado puerperal, mas ela queira só provocar lesões corporais no filho, ela não quer matar, mas ela está com raiva e fala, eu vou te dar uma lição, você me provocou sofrimento, enfim, começa a agredir o filho. E aí, sem querer, o filho acaba morrendo. E aí, como é que fica nesse caso? Bom, nesse caso, pessoal, o artigo 122 ele não previu
um crime de lesão, um crime de infanticídio culposo. Ele só previu o crime doloso. Então, assim, a mãe pode responder porque matou o filho, ou pode responder porque tentou matar o filho, mas não conseguiu matar por circunstâncias alheias à sua vontade. Lembra na nossa aula de tentativa? Então ela não conseguiu matar. Ela responde, tudo bem, por infanticídio tentado, mas ela não responde por infanticídio culposo, tá bom? Nesse caso, e aí, como é que nós resolvemos? Aí sim, pessoal. Aí nós saímos do artigo 123 e utilizamos os outros artigos do Código Penal. Ela só não vai responder por crime se, analisado toda a legislação penal, nós não encontrarmos. Mas nós vamos encontrar rapidamente, nesse caso, nessa situação que eu descrevi, o artigo 129 vai descrever lá o que nós aprendemos, o crime préter doloso. Então vai haver um homicídio préter doloso. Ela tinha a intenção de causar lesão sob estado puerperal, mas a lesão não existe um tipo específico apenas para a lesão, só que com o resultado da morte do feto culposo, da morte do bebê culposo. E aí então ela vai responder para aquele tipo. Se ela já tinha desde o início, se ela praticou um ato equivocado, imprevisível, enfim, se ela agiu realmente apenas com culpa durante todo o tempo, aí vai responder por homicídio culposo, mas nunca pelo infanticídio culposo. Não existe infanticídio culposo, ok? E porque não existe, nós aprendemos na aula de crimes culposos. Crime culposo depende de previsão expressa, certo? Não existe previsão expressa, não existe se o infanticídio é culposo, ok? Pois bem, pessoal, com isso nós concluímos o estudo do infanticídio. Nós vimos primeiro o estudo do crime de induzimento e instigação ao auxílio ao suicídio e, em seguida, o crime de infanticídio. Vamos ver uma questão que foi cobrada no último concurso para escrivão de polícia, do concurso de 2013, justamente sobre o crime do artigo 122. Então vamos lá, pessoal. Questão número 41. A conduta de induzir, instigar ou auxiliar outra pessoa a suicidar-se, que tem como resultado lesão corporal de natureza leve, alternativa A, tem a pena duplicada se cometida por um motivo egoístico. B, tem pena agravada se a vítima tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. C, não é prevista como crime. D, tem pena aumentada se a vítima for menor de idade. Ou E, é punida com pena de 1 a 3 anos. Pois bem, qual é a alternativa correta aqui? A alternativa correta é a C. E lembrem que nós vimos que quando a lesão corporal ela não é pelo menos grave, ou seja, ela é apenas leve, não haverá crime. A gente não responderá por nenhum crime. Tá bom? Então nós teremos. Então, porque vocês podem estar se perguntando assim, mas professor, mas não tem realmente essa previsão de que a pena é duplicada por motivo egoístico? Tem. E não tem também se for menor de idade? Tem. E não tem se a vítima tiver diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência? Tem. Mas antes de nós analisarmos causa de aumento, nós precisamos investigar se existe crime. E como eu disse a vocês, não há crime, porque não há punição da instigação, do induzimento, do auxílio, se não houver pelo menos lesão corporal leve, ok? Então, não havendo crime, não há causa de aumento. Ok, pessoal? E aí, com isso, nós encerramos mais esta aula. Sugestões, reclamações, elogios, dúvidas, escrevam, ok? O meu e-mail, escrevam lá na página, ok? Não deixe de curtir esta aula, tá bom? Inscrevam-se no nosso canal, Leem Concurso. E, pessoal, aguardo vocês, então, na próxima aula.